Hoje eu quero falar com você sobre dois temas. O primeiro é que o justo viverá pela fé. Isso está na palavra de Deus, a Bíblia. É só você dar um Google, se você não tem o hábito de ler, coloca no Google, o justo viverá pela fé, e vai aparecer aonde exatamente estão os textos que você quer na Bíblia. O outro tema é que os sinais seguirão aos que creem. Eu vou tentar ser objetivo, tenho um pouco de paciência para ouvir tudo que eu tenho para dizer para você, porque a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés. Que Deus te abençoe. Vamos lá. O que Deus quer dizer quando os sinais seguirão aos que creem e que o justo viverá pela fé? É o seguinte, meu irmão. Se você ver, ouvir as outras mensagens que eu tenho no canal, eu digo que o que fez o homem morrer foi deixar de crer em Deus. Deixar de crer, a dúvida, é o contrário da fé, é o contrário da vida. Por quê? A vida está em Deus. Quando estamos ligados a Deus, cremos em Deus, estamos ligados nele pela fé, temos vida. Quando não cremos, quando cremos em qualquer outra coisa, ou duvidamos, então perecemos, como diz em João 3,16, que nós perecemos, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer que todos nós estamos perecendo. Perecendo por quê? Porque o homem deixou de crer em Deus quando ele dá ouvidos à serpente chamada Satanás e passa a morrer dando as costas, se desligando de Deus, que é a fonte de toda a vida. Então, quando diz a palavra que o justo viverá pela fé, quer dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, você que escuta essa mensagem. Quando você aceita Jesus Cristo como teu Salvador, se entende que você está perecendo, que é um pecador, você passa a viver pela fé. Fé em quê? Em Cristo, sabendo que não há condenação sobre você, porque Ele levou os nossos pecados sobre si. Ele teve que morrer não porque Ele não agradou a todos, mas porque Ele veio para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, Ele é o projeto do Pai para a tua vida, né? Às vezes você é um religioso, até tem algum conhecimento da palavra de Deus, mas tem dúvida da tua salvação. Não tenha. Se você crê em Jesus, você está salvo. Seus pecados estão perdoados. Os que você cometeu e os que ainda vai cometer. Mas tem uma coisa aí. A palavra nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. O que quer dizer isso? O homem que deu as costas para Deus e passou a morrer, que se desligou de Deus, ele perece porque ele está desligado não só de Deus, mas porque ele está andando, trilhando no caminho contrário ao de Deus, nos caminhos que se dizem ser de Deus, mas não são, porque só há um caminho que leva a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, no singular, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o que nos dá a vida eterna, o que nos faz viver pela fé, é crer neste caminho, nesse justo e vivo caminho. Se você crê em Jesus Cristo, você está perdoado e você está salvo. Mas, veja bem, a palavra nos diz que quem participa do cálice indignamente, do corpo indignamente, o faz para a sua própria condenação. Então não tem como você crer em Jesus e se contradizer estando crendo em Jesus e andando no projeto que não é o de Jesus. Um projeto religioso, que é o projeto da serpente, projeto do conhecimento do bem e do mal, projeto dos hipócritas, dos fariseus, né? Daqueles que buscam a morte de Jesus. Não. A palavra nos diz que aquele que permanece no pecado é iníquo. Então, a iniquidade é a pessoa que sabe que está fora do projeto do Pai, que está andando no caminho do pecado e conscientemente resolve estar nele, seja por interesses pessoais ou alheios, não importa o motivo. Se você permanece no pecado, você vive na iniquidade. E a iniquidade não é o caminho do Pai, é o caminho da serpente, é o caminho da morte, é o caminho do desligamento. Então não adianta você crer, porque você faz para a própria condenação, participando indignamente do cálice, do corpo. Entende o que eu quero dizer? Isso é muito sério, isso é muito preocupante.
Então nós temos que viver o projeto do Pai. E o projeto do Pai é o projeto de santificação. Qual o projeto é? É o projeto que Jesus veio nos ensinar. Ou seja, se você crê em Jesus, você está salvo, você está perdoado. Mas você vai ter que viver o projeto que foi criado pelo Pai desde o início para nós. Esse projeto foi aperfeiçoado na pessoa do Senhor Jesus, porque nós no Éden fomos feitos perfeitos. Mas o homem, se desligando de Deus, passou a morrer e perecer. Jesus, sendo o projeto do Pai, pois desde o início, o Verbo, como diz no Evangelho de João, é o Verbo, e o Verbo se fez carne, e nada foi feito sem Ele, é o Criador de todas as coisas. Este Verbo, que é o projeto do Pai, que é a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, que é o caminho, Ele se tornou o nosso Cristo e Salvador, morrendo pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser perdoados e salvos. Ele sabia que, quando nos fez, que nós iríamos passar por isso, sabia, porque Ele é atemporal, ele sabe o fim, o início, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, um poder maior, Ele é onipresente, está em todos os lugares e Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Então, o Pai sabe todos quem são aqueles que serão salvos e os que não serão. E Ele não tem prazer na morte de ninguém, mas luta pela vida de todos. Como? Primeiro vindo, se fazendo maldito, para que nós pudéssemos ser vivos, viver pela vida dele. Depois, tornando você que o aceita e que vive o projeto dele, o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra que vive em meio a esse sistema de injustiça, que não é o sistema dele. E às vezes você se pergunta, mas por que Ele tolera? Ele tolera para que você hoje possa ouvir esta mensagem, você que é crente ou que não é, e possa se converter. Uma coisa é certa, se você for salvo, você é um escolhido. O Senhor sabe e conhece todos os escolhidos, todos que serão salvos e todos que não serão. A religião é uma estratégia do diabo para te afastar de Deus, porque ela tem muitas regras, muitos dogmas, muito de tudo, mas pouco do conhecimento que nos liberta. O fardo é leve, o jugo é suave, porque Jesus não veio fundar uma religião, mas a fé verdadeira. Então, aquele que crê nisso, que está justificado por isso, ele vive. Vive por quê? Porque ele passa da morte para a vida, estando agora ligado a Deus. A vida está em Deus. Então, se por Jesus você crê, você volta a estar ligado a Deus. Porque no Éden, o homem deixou de crer no projeto que é Jesus para perecer. Ainda não era chamado de Jesus, era outro nome, mas era Jesus. O projeto de Deus, o Verbo, é Jesus. O homem morre ao se desligar de Deus, ao se desligar de Jesus. Mas quando ele novamente se liga por Jesus a Deus, glória a Deus, nós voltamos a ter vida. Mesmo em meio a esse universo, esse cosmos caído, esse mundo, esse sistema de injustiça, que terá fim, que terá fim. Agora vamos ao que a palavra nos diz sobre os sinais, seguirão os que creem. Veja, o projeto da serpente é o contrário, é fazer sinais para que as pessoas creiam, né? É o contrário, é criar pessoas escravas. O projeto de Deus é nos libertar. Os sinais seguem os que creem. Então, se você se converte a Deus, você passa a ouvir a voz dele, porque dentro de você, meu irmão, há duas vozes. Uma é a voz de Deus, o Criador, que te fez perfeito, que te fez para ser bom. A outra é a voz do conhecimento do bem e do mal, a voz que costuma predominar sobre nós porque vivemos nesse sistema corrupto e o nosso corpo perece por conta do comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ao contrário da ceia do Senhor foi a ceia do maligno, a ceia do diabo, Satanás, conhecido como antiga serpente. Por isso, nós temos uma luta interna de duas vozes, do bem contra o mal, do nosso espírito, da nossa alma contra a nossa carne. Então, é constantemente a gente lutando. Por isso que ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Quando você luta contra esse espírito imundo que há dentro de você, que é a tua carne, que é o pecado, você vence pelo sangue de Jesus, pelo Espírito de Deus que agora
está ligado a você, está sobre você. Você, purificado pelo sangue de Jesus, se torna o templo desse Espírito maravilhoso que vence a morte, que vence Satanás, que vence esse espírito imundo, que é o pecado, que é a herança caída desta má escolha de Adão. E você passa a viver agora não mais o projeto do maligno, mas você passa a viver o projeto de Deus, que é o projeto de vida eterna. Então você passa a ouvir esta outra voz que era silenciada e calada, suprimida, sufocada dentro de você, que é a voz de Deus maravilhoso, e a sua vida começa a ser regida por sinais que se cumprem na sua vida, sinais. Não, eu não estou dizendo de misticismo ou de superstição, isso é coisa do adversário, e a gente vê em muitas denominações. Não, sinais pessoais que você terá com Deus no seu caminhar, como diz em Mateus capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você não vai ser pouco, mas muito consolado, porque aquele que serve a Deus, o fardo é leve e o jugo é suave. Quem vai poder te separar do amor de Deus? Ninguém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça. Veja, quando você lê a palavra, você vai ver muitas situações. Daniel na Babilônia, José no Egito. José foi traído e vendido como um escravo e se tornou governador do Egito. Então você vê que Deus, ele está no governo de todas as coisas. Até a autoridade ruim que você vê instituída é permitida por Deus, irão prestar contas, mas não importa a situação que está neste mundo, a tua vida, seja qual for o desfecho. Os apóstolos foram todos martirizados, menos João. E você acha que isso estava alheio à vontade de Deus? Você acha que Jesus e a cruz estava alheio à vontade de Deus? Jesus disse, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha, mas a tua vontade. Então não tenha medo ou dúvida, tenha fé. Independente que a luz não brilhe nos teus olhos, crê na providência, crê no Senhor, porque onde você estiver, Ele estará contigo. E há um propósito, porque você está vivendo o projeto dEle. Ele sabe que você é pecador, Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado que nos afasta de Deus. Então, viva com sinceridade, com humildade na presença do Senhor, lutando cada dia contra o mal. A palavra diz que a vereda do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A obra que o Espírito Santo iniciou na sua vida, Ele é fiel e justo para concluir. Ele, antes de ir à cruz, ele fala para Pedro, para os apóstolos que estavam com ele: na verdade, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Por isso, orai e vigiai. Irmãos, nós temos que orar e vigiar. Você é a igreja, você que crê no Senhor. Você que crê no Senhor, você viverá pela fé. Enquanto você crê no Senhor, e o que o inimigo quer fazer é que você não creia, que você tenha dúvida da salvação. Você está vivo porque você está ligado a Deus Pai. E o que vai dar manutenção é a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. É você viver o projeto que Deus preparou para você, dando as costas para o projeto do inimigo, se convertendo desse projeto de morte para o projeto de vida que é o Senhor. Esse projeto está descrito em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Está descrito com o testemunho de Jesus, quando ele fala: ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Crê no Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Ele permite que as coisas aconteçam. A justiça que está sobre o mundo, ela permanece por um tempo, para que as pessoas, os escolhidos, possam ser alcançados. Mas essa injustiça, meu irmão, ela terá fim e dará lugar ao reino de justiça eterna, o reino perfeito. Você já é perfeito pelo sangue de Jesus, você já vive o projeto do Senhor. Vai chegar um dia em que nós estaremos vivendo a vida eterna num projeto perfeito, onde está descrito que são delícias. Deus, quando fez todas as coisas, fez para as delícias, né? São delícias, meu irmão. Tudo que Deus fez é bom. Você é bom. Se você hoje é mau,
é por conta dessa doença chamada pecado. Mas isso tem fim, é a promessa do Senhor. E os sinais seguirão os que creem. Então, os que creem, haverá a providência, o sobrenatural de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra fala que todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 18. E aí, Deus falou com você? Se falou, curta, comenta, compartilhe. Se essa mensagem edifica a sua vida, compartilha com outras pessoas, com outros que podem ser escolhidos de Deus. Essa mensagem pode chegar à pessoa que precisa ouvir, né? O propósito não é vanglória, não é edificar a minha vida, mas edificar a vida dos servos, dos escolhidos de Deus. Eu me alimento também dessas palavras, porque eu sou apenas um instrumento. A Bíblia, ela não foi escrita por homens, foi escrita por instrumentos, por servos de Deus, né? Servos que escreveram inspirados ali, sendo instrumentos nas mãos de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus quando você vive o projeto dele para a sua vida. Você é o reino de Deus na terra. Quando nós oramos, venha a nós, ao vosso reino, nós estamos dizendo, eu sou o teu reino. Sabe de uma coisa? Antigamente havia um véu que separava o mistério. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou e nós não precisamos mais de sacerdote, porque nós somos sacerdotes. Aquilo que você ligar na terra, ele liga no céu. Então você que é a igreja, quando você ora por alguém, ele ouve, ele atende. Se você não ora, ele não faz. Pode até fazer, porque ele é independente, mas ele disse que aquilo que ligarmos, ele ligará, aquilo que desligarmos, ele desligará, né? Quando ele fala isso para Pedro, ele se referia à igreja, que somos nós que cremos, né? Ele fala, tu é Pedro, né? Tu é um homem, tipo da igreja, mas o que te torna igreja é crer que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. E todo aquele que crê nisso é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja. O objetivo, o propósito desse canal é dizer que nós que cremos somos a igreja. Amém, meu irmão? Eu recomendo para você a leitura de alguns livros, né? A Bíblia principalmente, mas há livros que são muito bons, como esse livro aqui, ó. Sinais da volta de Jesus. Quanto tempo nos resta? Provas convincentes da iminente volta de Cristo. Da volta iminente de Cristo. De David Hunt. Esse livro aqui. Recomendo demais para vocês a leitura. Vou confessar para vocês. Sou um pouco preguiçoso para a leitura, lendo apenas a Bíblia, que é o suficiente. Mas existem muitos escritores, meu irmão, minha irmã, muitos irmãos que passaram por aqui e deixaram escrito livros. Por exemplo, eu registro as minhas mensagens nesse canal. Se não houvesse canal, provavelmente eu escreveria livros. O meio de comunicação antigamente eram livros, né? Hoje está muito mais abrangente. Então, eu um dia passeando com meu cachorro, vi na porta de uma igreja mas uma enormidade de livros sendo jogados, postos para serem jogados fora no lixo ali na rua. E eu passei com o meu cachorro, fiquei incomodado com aquilo. Mas falei, eu não sou de ficar lendo, não vou pegar. E aí, aquele tempo de chuva, eu passando com o cachorro para lá e para cá, eu me senti incomodado. E eu vi que ia chover e os livros iriam se estragar. Eu falei, não. O Espírito Santo me constrangeu e eu peguei no livro uma série de livros que eu estou lendo. E dentre esses, esse aqui. E eu te falo, foi maravilhoso, porque é um livro de um irmão que teve muitas experiências, das quais vieram completar coisas que eu já pensava, já sabia, outras não, e foi uma bênção. O que vai te dar discernimento para reter o que é bom é justamente a leitura da palavra de Deus, né? E nós, como crentes de Bereia, devemos examinar as Escrituras e reter o que é bom. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.